Olá pessoal, tudo bem? Que bom que você está de volta ao nosso canal. Após os últimos vídeos, muitas pessoas me procuraram e me perguntaram como se manter motivado nesse mundo de concursos públicos. E hoje eu gostaria de falar sobre isso, justamente, como me manter motivado em meio a tantas tarefas. Mas primeiro eu gostaria de agradecer a você que mais uma vez está em nosso canal, que assistiu os nossos vídeos, que compartilhou nos grupos. Graças a Deus nós já chegamos à marca de 500 visualizações. Jefferson, é pouco, eu sei que é pouco, mas para os meus amigos isso é muito bom, porque eu já consegui 500 vezes pessoas assistirem o nosso conteúdo. É um conteúdo que não tem o viés comercial, então é muito bom. Eu gostaria de agradecer a vocês. Continuem compartilhando esses vídeos que a gente tem feito, vai ajudar muito no crescimento do canal e o YouTube vai entender que nosso vídeo é relevante, beleza? Meus queridos, voltando ao nosso assunto, como me manter motivado em meio a tantas dificuldades? Nós temos algumas dificuldades. A primeira dificuldade que a gente tem é a quantidade de tarefas. É muito difícil hoje uma pessoa que não tem tarefas. Olha as tarefas que nós temos. Nós vamos à escola, nós trabalhamos, nós cuidamos da família, vamos à igreja, acordamos, dormimos. Tudo isso é tarefa. Então nós temos uma série de tarefas e cada uma dessas tarefas nós temos que dedicar tempo de qualidade para realizá-las. Por exemplo, eu quero dormir, eu tenho que dormir 8 horas de sono na noite. Então, eu tenho que me dedicar muito bem a essa tarefa. Senão, no outro dia eu vou estar cansado. Então, o excesso de tarefas é uma dificuldade. Outra dificuldade é pouco tempo disponível. Eu tenho muitas tarefas, automaticamente o tempo que sobra, eu quero fazer outra coisa. Estudar não é prazeroso, a não ser que seja algo que eu gosto de fazer. Além do pouco tempo disponível, nós temos o estresse do dia a dia. Quantas pessoas já não ficaram estressadas? As mulheres, durante uma vez no mês, elas costumam ficar os hormônios à flor da pele, na época da menstruação. Então, muita coisa acontece. Então, nós temos que aprender a controlar esse estresse. E, além do estresse, nós também temos o cansaço. Nós não somos uma máquina. Então, esse cansaço é natural. E, diante de tudo isso, nós temos que aprender a lidar e a manter o foco e se manter motivado. Isso é muito difícil. Entretanto, eu trouxe aqui 10 dicas para que nós possamos nos manter motivados. Isso mesmo, 10 dicas. A primeira dica é descobrir qual realmente é o seu objetivo. E aí nós temos que ser claro, um objetivo atingível, algo que eu consiga atingir e algo que eu goste. Porque tem pessoas que falam: Jefferson, eu quero ser policial, mas eu tenho medo não gosto de arma. Você não vai ser um policial bom. Eu quero ser médico, mas tem nojo de sangue. Eu quero ser embaixador, mas eu não gosto de falar inglês. Ou seja, você não vai ser um bom embaixador, você não vai ser um bom policial, você não vai ser um bom médico. Então você tem que saber primeiro o que você quer. Então, definindo o que você quer ser, qual o seu objetivo final, aí você vai estudar um pouco sobre a carreira. Eu, por exemplo, hoje faço concursos na área de procuradoria, defensoria e magistratura. E algumas vezes eu faço Ministério Público. Ou seja, eu estudo muito sobre essas carreiras. Como que eu estudo sobre essas carreiras? Eu vou no portal da transparência, vejo o salário, assisto o vídeo dessas pessoas, acompanho o dia a dia dessas pessoas, e isso faz com que eu tenha ainda mais interesse pela carreira. Isso faz com que eu me mantenha ainda mais motivado. Outra coisa que aconteceu muito bacana comigo é eu descobrir qual horário eu rendo mais. Eu percebi que aqui em casa, pela manhã, é uma loucura, mas que depois que todo mundo dorme, por volta das 9, 10 horas da noite, é o horário que eu, Jefferson, consigo render mais. Então eu estudo de 10 até meia-noite, 1 hora da manhã. É um horário que eu consigo render mais e me manter motivado. Outra coisa, você tem que criar uma rotina. Crie uma rotina de estudos. Os especialistas em comportamento humano, eles falam que se nós fizermos um comportamento durante 21 dias, esse comportamento se torna um hábito. Então, crie o hábito de estudar naquele horário determinado, específico. Não fique estudando de maneira aleatória. Crie o hábito, um horário de estudo. E fale com a sua família: olha, 10 horas da noite é o meu horário de estudo. Minha esposa aqui em casa sabe. 10 horas da noite eu pego o notebook, venho para a sala e vou estudar. É algo que não é prazeroso, mas é o horário que eu rendo mais. Outra coisa que eu entendo que é bom para a gente manter motivado é dividir os estudos em pequenas partes. Por quê?
Os especialistas em mente humana falam que nossa cabeça não consegue ficar por muito tempo focado em uma só coisa. Eu, no meu caso, eu estudo aulas de meia hora. Então, meia hora eu estudo, paro um pouquinho e depois eu continuo. Por quê? Eu dividi o meu estudo em pequenas partes. Além disso, eu aprendi a me dar pequenas recompensas. Por exemplo, eu gosto muito de ficar no celular. Então, de meia hora, eu fico 5 minutos no celular. É um presente que eu me dou por ter completado a minha tarefa. Outra coisa bem interessante e que as pessoas não ligam tanto é a parte física. Fazer exercício físico. Fazer exercício físico é algo fundamental. Jefferson, mas nós vamos falar da cabeça. Isso mesmo, a sua mente vai render mais se o seu corpo estiver saudável. Então faça exercícios, foque no exercício físico. Jefferson, que hora que eu vou fazer? Os especialistas dizem que pela manhã é o melhor horário para se fazer exercício físico. Mas mais uma vez volto a frisar, faça no horário que melhor te atender, que você render mais nessa área, beleza? Além disso, você tem que entender que o estudo também é seu trabalho. Eu vejo muitas pessoas querendo estudar quando o tempo sobra. Não, o estudo, a rotina de estudo vai ser o seu trabalho. O que é isso, Jefferson? Você vai ter disciplina. Quer um exemplo? Quando eu acordo com dor de cabeça, eu não tenho a oportunidade de faltar no meu trabalho. Eu não posso nem pensar em faltar. Por quê? Porque se eu faltar, vai cortar o meu dia. Então você tem que pensar, você está passando mal? Vai estudar. Está passando bem? Vai estudar. Está triste? Vai estudar. Outro dia, conversando com um rapaz, ele falou assim, eu parei de estudar porque estou muito cansado, a família não ajuda. Poxa vida, não vai estudar porque a família não ajuda, porque está cansado? E se estivesse trabalhando? Se fosse um trabalho? Se você encarar o estudo como um trabalho, automaticamente a disciplina vai vir. Outra coisa é que você tem que lembrar que o estudo para concurso não é algo para sempre. Uma hora vai passar e você vai ter a oportunidade de curtir um pouco mais a sua vida. Uma coisa que funciona comigo é criar o quadro dos sonhos. O que é criar o quadro dos sonhos? Tem pessoas que pegam a Ferrari e colocam em cima da mesa e falam, meu sonho é ter essa Ferrari. Eu vou no portal da transparência e vejo os salários das pessoas, os cargos que eu quero ocupar.